Olá, estamos de volta com o segundo bloco desse programa. Nesse momento iremos falar a respeito da dúvida. O tema que temos trabalhado nas últimas semanas é aliviando a bagagem. Falamos sobre várias bagagens que certamente fazem diferença e pesam a nossa jornada. Precisamos encontrar um jeito de eliminar esses excessos de bagagens. E hoje iremos falar sobre a bagagem da dúvida. O texto sagrado tem sido base da nossa reflexão, é o texto de Salmos, capítulo 23, que diz assim a palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse texto sagrado vai falar sobre um Davi que estava pautando a sua vida não nas dúvidas, mas nas certezas, nas convicções. E a principal convicção que esse texto apresenta é a convicção da presença de Deus. Ele diz, certamente, encontre resposta a partir desse texto, certamente que as misericórdias, presta atenção, e a bondade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Sabe o que Davi está dizendo? Que não era coberto pela misericórdia e bondade de Deus de forma sazonal, pontual, temporária, de vez em quando. Ele fala de um Deus que estava com ele em todo o tempo. E ele não faz isso como se fizesse uso de uma hipótese, de uma possibilidade, não diz certamente. Ele fala de convicção. Você já foi tomado pela dúvida por algum momento da sua vida? Bom, a resposta mais óbvia é sim, claro. Somos humanos. E enquanto seres humanos, o duvidar faz parte da nossa agenda, da nossa jornada. No entanto, qual é a opinião de Deus sobre a dúvida? Aliás, que tipo de benefício ou prejuízo a dúvida pode trazer sobre nós? À luz da palavra de Deus, no livro de Salmos, capítulo 23, Davi traz para nós uma palavra. E nesta palavra, que vai trazer respostas a esse tema, ele vai falar, na verdade, que é possível viver na vida a partir da fé, da convicção, da certeza. E ele diz assim, então, na sua palavra, livro de Salmos, capítulo 23, o último verso, o verso 6, diz assim, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Portanto, Davi, ao falar desse tema, ele está falando ali na condição de uma ovelha, olhando para Deus como seu pastor, o pastor da sua vida, aquele que cuida, que ampara, que direciona. Ele começa então a falar da sua vulnerabilidade, porque essa é a condição da ovelha. A ovelha é por natureza frágil, inconstante, carente de pastoreio. Ao chamar Deus de pastor, ele se vê como ovelha, portanto ele se percebe como alguém incapaz, como alguém que carecia de cuidados, como alguém que carecia de direção. Portanto, era comum, se ele então se via como ovelha, se perceber como alguém que iria regir a sua vida pela dúvida, pela insegurança. No entanto, mesmo sendo frágil e se vendo como ovelha, ele olha para Deus na condição de um pastor. E isso muda tudo, porque o pastor era, na verdade, a garantia de que a ovelha iria encontrar os pastos verdes ou as águas tranquilas, refrigério para sua alma, proteção, livramento, cura. Aquilo que garantiria a vida da ovelha era, na verdade, a posição que esse pastor assumiria. E ele olha Deus como sendo esse pastor da sua alma. Esse Deus queria conduzi-lo. Então, apesar da sua fragilidade, ele diz, dá para viver na vida a partir de certezas, de convicções e abortar a vulnerabilidade das dúvidas, das interrogações. Todos nós temos dúvidas. As dúvidas podem, na verdade, dependendo de como você duvida e qual é a pergunta que você faz, pode conduzir ao crescimento. Há muitas perguntas importantes na vida, mas há dúvidas que podem roubar o nosso chão, pode nos colocar num lugar de incredulidade. E isso não vai nos ajudar em nada na nossa jornada de vida. Aqueles que duvidam se serão ou não capazes de criar os seus filhos, de se casar e serem felizes no amor,
de conseguir pagar uma conta, de conseguir perdoar um ofensor, aqueles que olham para o futuro com medo, porque não sabem se conseguirão manter o emprego ou manter, de repente, o vínculo de casamento. Há muitas perguntas que são feitas carregadas de dúvidas. Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus existe? Será que eu precisaria passar por isso? As dúvidas, como pauta da vida, da história humana, estão por aí. A questão é, que resposta daremos? As interrogações que a vida nos propõe, eu vou dizer, para começar a nossa conversa, que é bom que eu e você saibamos que não temos controle de nada. Somos ovelhas, portanto frágeis, carentes de pastoreio. Não encontraremos nem pastos verdejantes, nem águas tranquilas, nem refrigério, nem consolo, nem livramento, nem cura, nem nada, a menos que o pastor da nossa alma, que é Cristo, nos garanta esse privilégio. Como Jesus, então, nos propõe a olhar para as interrogações? De que modo a Bíblia traz respostas para mim e para você quando estamos tomados pela dúvida? Davi vai dizer no Salmo 23, o verso 6, a expressão certamente. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Uma versão mais dinâmica, a nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: certamente que a bondade e o teu amor ficarão comigo. Ok? Perceba? Então, de todas as formas, se você puder ler aí as mais diversas versões, a NVI traz assim: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias. Qualquer versão que você pegue, olhando para o versículo 6 do Salmo 23, todas as versões vão dizer uma coisa só: Deus é o Deus que nos dá um chão, nos oferece um chão. Ele não é o Deus que nos tira o chão. Ele é o Deus das convicções, é o Deus das certezas. Ele não quer que eu e você vivamos a partir das dúvidas. Entenda, há uma diferença muito grande entre fazer perguntas à vida, às circunstâncias e crescer com isto e viver na insegurança da dúvida. Por muitas vezes, deixamos de ter o casamento que poderíamos ter, de morar na casa que poderíamos morar, de ter a experiência profissional que poderíamos ter e tantos outros benefícios, porque simplesmente duvidamos. Mas ele diz, a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão, certamente me seguirão. Davi não está dizendo que ele era um homem acima do bem e do mal, ou mesmo acima das interrogações da vida, está dizendo, não, eu sou frágil, eu sou ovelha, eu careço de um pastor que cuide de mim, mas eu aprendi com esse pastor que o mundo desse pastor, ou seja, o reino de Deus, é um reino de convicções, é um reino de certezas. A Bíblia diz que Deus não pode, de forma alguma, abençoar a minha vida ou a sua vida se tudo que temos para apresentar a Ele é a nossa incredulidade. A Bíblia diz, o homem que duvida é como a onda do mar, oscila. O texto diz assim, não espere tal homem receber do Senhor alguma coisa, porque Deus age por fé. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus se move na nossa vida a partir da fé. É preciso crer. Tudo é possível para aquele que acredita, para aquele que crer. Temos que prestar bastante atenção naquilo que Davi está dizendo aqui para nós. Ele está dizendo que ele será seguido pela misericórdia e pela bondade de Deus. E ele traz isso como convicção. Vão ter dias muito bons na vida. Eu e você teremos dias maravilhosos, carregados de surpresas maravilhosas, mas teremos dias horríveis. A questão é que Deus estará conosco nos bons e nos ruins. Ele diz assim, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Me seguirão em que circunstância? Em quaisquer circunstâncias. Um pouco antes, Davi vai dizer também que ainda que ele passasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum, porque o Senhor estava com ele. Portanto, ele fala dos dias maus. Nós passaremos por dias maus, mas teremos dias maravilhosos também. Nos bons ou nos ruins, Deus estará conosco. Isso faz toda a diferença. É interessante quando a gente começa a andar com Deus e olhar para Deus, olhar para a sua palavra, debruçar diante do Senhor em oração, depositar a nossa confiança nele. Não é que a gente se torne acima das circunstâncias ou tenhamos um poder para controlar as variáveis do futuro, não é isso. Mas passamos a olhar para o futuro sem medo. Passamos a olhar para o futuro com esperança, com fé. Isso faz toda a diferença. A forma como a gente olha para o futuro. Eu posso ter um filho hoje, os meus já cresceram, mas eu me lembro de quando isso ocorre lá atrás, há cerca de quase 20 anos atrás,
e aquilo dá um pavor, porque você olha e vê, poxa, temos mais aí pelo menos umas 2 décadas para conseguir encaminhar esse filho. E eu posso olhar para isso com muito medo, mas eu posso olhar para isso com esperança, com fé, sabendo que Deus está comigo. Um outro texto da palavra vai dizer que Ele jamais nos deixaria ou nos iria nos abandonar. No entanto, um Deus que não nos deixa nem nos abandona também diz que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe o que significa dizer? Que você pode contar com Deus em todo o tempo, em quaisquer circunstâncias. Você pode contar com Deus independente daquilo que você está vivendo. Os dias bons, os dias maus, inclui Deus. Mas Deus está comigo no dia ruim? A Bíblia diz assim. A Bíblia diz para mim e para você que quando a gente eleva os nossos olhos para os montes em busca de socorro, ele diz, o salmista diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E diz ainda que Ele está conosco nos dias das maiores angústias. Ele sempre nos ampara. Portanto, eu não sei como você está levando a sua vida, mas eu te recomendo, eu te indico esse caminho. Comece a olhar para Deus e a partir da experiência de oração, de dependência do Senhor, comece a olhar para Deus e diga, Senhor, me ajude a vencer as dúvidas, me ajude a pisar nesse lugar de certeza, de convicção que o Teu reino nos propõe, me propõe. Me ajude, Senhor. Que Deus possa nos ajudar a viver nesse mundo das certezas. Quando eu falo de certeza, não me refiro a uma certeza humana, porque nós não as temos, mas a certeza da promessa de Deus, a certeza da presença de Deus, do livramento de Deus, da cura de Deus, da companhia de Deus. É essa certeza que eu estou falando. Nós jamais teremos garantia sobre o futuro. Nós não podemos mensurar o que vem amanhã, nem daqui a 10 anos. Mas podemos, em Deus, ter a fé e a esperança de olhar para o futuro com um olhar diferente, na certeza de que Ele estará conosco e que a bondade dEle e a misericórdia dEle nos seguirão todos os dias da nossa vida e até a consumação dos séculos. E diz a palavra ainda, habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou seja, estarei no aconchego da intimidade com Deus até o fim. Que Deus nos ajude, que nos abençoe, nos dê direção para vivermos nesse mundo já tão atribulado, com tanta dificuldade, sem ter essa bagagem da dúvida na nossa jornada. Alivie essa bagagem, jogue isso fora, comece a crer, deposite confiança em Deus, acredite, é possível viver com fé nesse mundo que está tão sem referências, é possível crer no mundo com esperança e viver para além dos medos. Deus te abençoe, Deus nos abençoe e nos ajude, em nome de Jesus. Amém.